Voltamos com o Falando Sério. Hoje recebendo o músico, professor, compositor Ailton de Castro. Ailton, hoje você divide o seu tempo, digamos, na maior parte do ano entre a Escala Oficina de Arte e o grupo Nós Três. Na Escala você dá aula de violão? Sim, aula de violão e preparação para o vestibular de música também. Isso é novo, essa preparação para o vestibular? Já tem uns 4 anos que a gente trabalha com isso lá. Já coloquei alguns na UENG, UFMG, graças a Deus. É bom ver o resultado, né? Sem dúvida, é bom demais. E violão, você tem assim, você prioriza uma faixa etária? No violão a gente dividiu, as crianças a gente procura encaminhar para o pedagogo Jean Dias. Jean ficou famoso no programa do Lata Velha. Ele ainda tem o carro. Ele ainda tem o carro, do mesmo jeito? De vez em quando ele vai na escala com aquele carro, negócio. E também tem o Lucas Marota, né, da banda Capitão Blood, e eu. Eu fico com o pessoal um pouquinho menos jovem, e o Lucas fica aí com o intermediário. Mas isso não é rígido, não. Isso a gente depende da disponibilidade da pessoa e dos nossos horários mesmo. Mas se chega alguém lá que gosta, por exemplo, de músicas lá dos anos 60, né, eu já conheço. Então o Lucas é mais jovem, então para ele vai ser mais difícil. E um cara como eu que nunca tocou nada, certo? O que você acha? Se eu cismar de aprender a tocar violão? Para tocar violão você precisa ter 3 coisas: a mão direita, a mão esquerda e constância. Que não é uma pessoa. Dedicação mesmo. Não é uma personagem da novela aí, não, né? E constância, esforço, só isso. Toca mesmo. Só isso. Só isso. Que interessante. É tão fácil, né? É muito fácil. Mais fácil ensinar matemática, Ailton. Será? Eu acho. Muito mais fácil ensinar matemática que aprender a ensinar a tocar violão. Sincero, tô sendo muito sincero. Você já foi professor de matemática. Mas e como que é, Ailton? Você vai para a prática, mistura a prática com a teoria musical? Como que é lá o dia a dia? Existem aspectos que a gente tem que considerar na didática do violão. Existem aspectos distintos. Por exemplo, no âmbito da técnica propriamente dita, a gente segue a escola de um educador chamado Abel Carlevaro, que ele... Por que a gente segue? Porque ele tinha um pezinho, vamos dizer assim, usando a linguagem, ele tinha um pezinho na fisiologia, ele gostava disso. Então, o trabalho dele, ele respeita, vamos dizer assim, a anatomia do corpo, e respeita e estimula onde tem que estimular. Então a gente segue essa linha no âmbito da técnica. Agora, violão não é só técnica, né? A gente também precisa trabalhar o aluno como apreciador de música, a gente tem que trabalhar o compositor que eventualmente o aluno seja, tem que trabalhar a performance do aluno, né? E um pouco de história da música. A gente na verdade segue a linha também de um educador chamado Swanwick, que ele fala que é importante trabalhar a composição, a literatura, que é a teoria propriamente dita, a apreciação, a técnica e a performance do aluno. Além disso tudo, a gente também, eventualmente, tenta discutir com o aluno o contexto musical em que ele está inserido, no micro aqui, né, na casa dele, na cidade, no país, no mundo. A gente tenta, às vezes, estimular para que o aluno tenha também uma visão crítica da música, né? Eu penso que é importante isso também. É claro, não é meta de vocês formar virtuosos, grandes profissionais da música, embora isso, se acontecer, vai ser bom demais. Mas a pergunta é muito objetiva. Qualquer pessoa que tenha vontade aprende? Aprende. Ainda que seja para tocar em casa, em reuniões familiares. Você disse uma palavra aí que me lembrou Gilberto Gil. Você falou assim: não é a meta formar virtuosos. A questão toda é que em arte, a meta, como diz Gil, é metáfora, né? Em arte você vai colhendo os frutos do seu esforço pelo caminho, né? Então, você se matricula e começa a fazer violão. Com um mês você está tocando ali, digamos, 3 músicas. Você já fica feliz com aquilo. Só que daqui a um ano, sua musculatura já desenvolveu, você já está mais familiarizado com o instrumento. Daqui a um ano você vai tocar aquelas 3 músicas novamente, melhor. Você vai dar uma outra roupagem, né? Então você vai colher outros frutos de alegria, de realização
a gente vai colhendo pelo caminho. É importante ter uma meta, mas não necessariamente tem que alcançá-la, não. O importante é a satisfação, né? Isso. A pessoa sentir que realmente ela teve um avanço ali, Isso. né? E aí surgiu o Nós Três. O Nós Três surgiu de um conselho de um grande músico sete-lagoano chamado Eustáquio Augusto, daquela dupla Eustáquio e Gilson, né? Eu sou fã dele, admiro Eustáquio, grande violonista, grande pessoa. Então um dia ele nos deu um conselho assim: olha, lá em Belo Horizonte não tem um grupo que toca samba de raiz, de bom gosto, por que vocês não formam um grupo? E nós formamos, Nós Três, e estreamos em Belo Horizonte, numa boate chamada Black Mail, na Savassi. Eles tocavam lá, Eles né? tocavam em Black Mail, isso. Ailton Gilson, Eustáquio Gilson. Eu já até estive lá uma vez vendo eles tocar. E as pessoas adoraram. Eu falei, olha, isso dá certo, né? Vamos trabalhar. E nunca fizemos um ensaio. E a gente vai montando o show, assim, de acordo com a plateia. A gente tem um repertório de cerca de 200 músicas, e de acordo com a reação da plateia, a gente vai colocando, agora vamos tocar aquela e essa. Ou seja, a gente nunca ensaiou um show rígido, vamos fazer esse show assim, nessa ordem. Nós Três tem essa particularidade, e por isso que felizmente tem dado tão certo, né? As pessoas têm gostado, e não só falando, a gente gostou, mas é porque a gente vê as pessoas dançando, mesmo sentado, ficam lá na mesa batucando, então tá gostando. E já que o nome do programa é Falando Sério, Nós Três tem uma vantagem, pode atropelar a gramática toda hora, né? Nós Três vai tocar, Nós Três tem... Isso, Nós Três é um grupo de samba. Agora, é samba, né? Não adianta querer outra coisa, né? É samba e marchinha de carnaval. Samba e suas variações, digamos, né? Isso. Vocês vão fazer carnaval? Uai, a gente está com algumas propostas engatilhadas. Uai, é bem mineiro, né? Bem mineiro. A gente está com algumas propostas engatilhadas, mas não tem nada definido ainda. Atenção, quem precisar de contato, pode falar, telefone para contato, pode falar. Para o carnaval, Nós Três ainda tem algumas datas livres, né? O contato pode ser o telefone da escala, 3772-1381. Tudo bem. E os três são professores da escala, sim, né? Os três. Nós Três. Nós Três dá aula na escala, dá né? aula na escala. Vocês fizeram Réveillon? Fizemos o Réveillon, tivemos a alegria de dividir o palco do Clube Náutico com o Marcos e Castanhon e com a banda No Label, que é uma grande banda também, uma excelente banda aqui de Sete Lagoas. Então foi um carnaval muito variado, né? Foi um medley. Um medley, né? O rock and roll, o sertanejo, aquela música mais tradicional do Marcos Castanhon, e depois o Nós Três fechando a noite. Foi muito divertido fazer. Já que você falou sertanejo, Ailton, qual é o seu limite de tolerância para ouvir sertanejo? Não sei se a pergunta é essa, mas fica sendo. Aí eu respondo assim, 6. Aí ninguém entende. Eu respondo 8, né? Mas eu estou falando de quanto a quanto, né? Se eu posso estar falando de 1 a 7, o limite é 6. É uma outra pergunta que é difícil também de responder, porque rotula-se muito a música, né? Isto é sertanejo, isto é, né? E a coisa não é bem assim. Por exemplo, o Chitãozinho Choró gravou uma música do Ari Barroso chamada Rancho Fundo. Quando o Ari Barroso gravou, ele não falou assim, isso não pode ser gravado por sertanejo. Ele fez o Rancho Fundo. Gal Costa gravou maravilhosamente com o Rafael Rabelo ao violão, outras pessoas gravaram e Chitãozinho Chororó gravou. Eu penso que em qualquer gênero existem pessoas que se dedicam mais, né, a fazer, a compor a música, e outras que se dedicam menos e que se preocupam mais com a questão do retorno financeiro, ao lado comercial, né? No lado comercial, né? Quando você ouve uma música, vou pegar aqui que é inquestionável, vou pegar Chico Buarque de Holanda. Quando você ouve uma música com atenção, né, quando você se debruça sobre a letra e vai analisar a letra, o arranjo, a harmonia, você vê que é algo pensado. Por exemplo, a música dele, Beatriz,
da obra que ele fez para o Balé Teatro Guaíra, o Grande Circo Místico. A música Beatriz, a nota mais grave da música é a palavra chão. E a nota mais aguda é a palavra céu. Quer dizer, até nisso o cara pensa, né? Então é uma música extremos, pensada, né? É uma obra de arte. Eu acho que isso acontece em todas as artes, não é só na música. Já quando a gente vê outras obras musicais, a gente percebe que não foi assim tão pensado. Quer seja por limitação do artista, pode ser, quer seja pela exagerada preocupação do artista ou do produtor em lançar aquilo logo e que aquilo dê lucro logo. E é produto descartável também, produto descartável. Né? Então, assim, eu ouço todos os estilos. Eu ouço com o ouvido que eu tenho, que é um ouvido que se atém a alguns detalhes, né? Eu já tive vários ouvidos. Antes de estudar mais música, eu tinha um ouvido diferente, né? Então, talvez uma obra que naquela época eu gostasse, hoje eu não goste. Talvez uma obra que hoje eu goste, daqui a um tempo eu não goste mais. Então, isso, né? O limite para ouvir, respondendo a sua pergunta, é o meu limite. E uma coisa que eu tenho certeza que você vai gostar por muito tempo é o Samba de Todos Nós. O Samba de Todos Nós eu vou gostar, porque ele foi muito pensado, muito, muito pensado. Quem quiser ouvir o Samba de Todos Nós, vai no YouTube e digita assim, Samba de Todos Nós, ou pode digitar Samba de Todos Nós, TV Caput, e vai ver lá o trabalho, que é um trabalho que a gente está fazendo ainda, com o objetivo, a gente quer muito criar uma rede social na música de Sete Lagoas. Mas não é rede social igual Facebook, Orkut, não. É uma rede social de fato, que depois até pode migrar para o Facebook. A gente quer muito reunir os artistas de Sete Lagoas, da música. Ter encontros físicos. Isso. Né? E o samba foi uma desculpa, né? Assim, então eu fiz o Samba de Todos Nós, convidei 7 compositores para cantarem o samba, e a ideia é fazermos um CD, um DVD com sambas de Sete Lagoas, né? Eu penso que isso pode ser feito com outros estilos e até com outras artes mesmo. Eu penso que isso já está ocorrendo, né? O trabalho do Fred Antoniazzi, ele tinha um pouco disso aí, ele conseguiu isso com os artistas plásticos, ele tinha um trabalho assim de vamos reunir os artistas. Porque a arte de uma cidade não pode ficar só esperando a iniciativa pública. A arte ela tem que se autossustentar. E para a gente se autossustentar, a gente primeiro tem que se reunir para a gente saber o que a gente quer, o que a gente pode fazer, né, para melhorar a arte e a cultura da cidade. Bom, você citou o Fred Antoniazzi, foi secretário municipal de Cultura e Comunicação Social na administração Maroca, há 4 anos. Sim. Nós temos agora uma nova administração municipal, que tem uma Secretaria de Cultura que vai ser desmembrada, vai ser Secretaria de Cultura e Juventude. Sim. Juntando tudo isso, Ailton, como que você vê hoje o panorama da arte e da cultura em Sete Lagoas, as perspectivas, as expectativas, as possibilidades, enfim, vão acontecer coisas boas? Como você está vendo esse cenário? Primeiro, embora eu esteja falando sério, mas eu não posso perder a chance de fazer uma brincadeira. Pode fazer. Eu espero que eu seja bem-vindo na Secretaria de Cultura e Juventude, não sei. Tão jovem assim. Mas, mas quem mexe com arte vai ser jovem sempre. Eu tenho certeza que eu serei muito bem-vindo. Eu preciso falar um pouco da anterior, até porque a atual está começando agora. A gente tem que observar para ver o que vai acontecer. A anterior, ela fez muito esse trabalho. Vou dar o exemplo do carnaval, por exemplo. Ela fez um carnaval que foi possível reunir grupos locais. Então eu conversei com gente do Samba Go, que talvez se não tivéssemos feito carnaval juntos, eu jamais teria conversado. Eu conheci o pessoal do Saúva, né? Então foi uma coisa que reuniu músicos. E fizemos um carnaval dentro das nossas possibilidades aqui em Sete Lagoas, que eu acho que agradou muita gente. E ficou lá também o Alan Keller, né? Que estava junto do Fred. Então, e eu conheço o Márcio Vicente, eu acho o Márcio Vicente uma pessoa impecável, tem o livro dele, gosto do Márcio. Então, assim, eu estou muito esperançoso de que esse trabalho de engrandecimento da arte local
e de trazer coisas de fora para servir de referência para o artista daqui, eu tenho muita expectativa de que esse trabalho vá continuar. E me coloco, nós três, a escola, à disposição para a gente ajudar no que a gente puder fazer, né? Já vai acontecer agora o Arte Brasil, então, bom, o Arte Brasil vai ser mantido. O Arte Brasil também eu admiro muito, que é um evento que faz isso, né? Ele reúne pessoas, ele nos camarins, você conversa com um, conversa com outro, você vai sabendo, vai conhecendo, né, o cast dos artistas de Sete Lagoas. É uma das coisas que, já que você citou o Márcio Vicente, conversando com ele falou que uma das metas da atual administração é, quem sabe, tentar fazer de novo um festival de música em Sete Lagoas. Você acredita no sucesso de um festival desde que é bem estruturado? Ou não há mais clima para isso? Não, assim, a música brasileira deve muito, eu penso, à Vila Lobos e aos festivais, né? A Vila Lobos, porque a Vila Lobos foi o grande, apesar de a gente estar numa época da ditadura Vargas, né? Vila Lobos foi o grande que movimentou a educação musical no Brasil. Agora voltou isso com a nova lei de 2008, está voltando a educação musical nas escolas. E os festivais, né, que a gente teve... Revelaram tantos nomes que ainda estão aí hoje. Muitas pessoas. Eu acho muito importante, principalmente para o jovem. Você falou a questão da música boa, música ruim. Eu tenho uma coisa que me preocupa muito mais, que é a americanização do jovem. A gente recebe muitos jovens lá que estão, assim, escutando excessivamente a música norte-americana que está se veiculando aqui. Beyoncé, Beyoncé, Beyoncé. Eu gosto, né? Assim, eu não tenho nada contra essas músicas, acho ela bem feita e tal. Mas é preciso ouvir a música brasileira, porque, vou dar um exemplo. Eu estudei sobre a ditadura militar no Brasil. Tá, e o jovem de hoje também estuda sobre a ditadura militar no vídeo. Mas então, a sua razão, o seu conhecimento racional, fica sabendo sobre a ditadura militar. Mas quando você ouve uma música do Geraldo Vandré, para não dizer que não falei das flores, e outras tantas, apesar de você, Chico, apesar de você, quando você ouve aquilo, a sua sensibilidade também aprende sobre a ditadura militar. Então você tem uma visão completa da cultura. Existem coisas da cultura brasileira que só é possível você saber através da música. Então esse jovem que fica só ouvindo música estrangeira, boa, estou falando de Coldplay também, de música inglesa, e outras tantas bandas boas que tem aí, fica ouvindo só isso, ele vai ter um problema quando ele se formar por engenheiro, médico, seja lá para o que for, porque quando ele for fazer o trabalho dele numa comunidade brasileira, ele não vai trazer na bagagem de conhecimento o conhecimento da cultura. Então, é um aviso mesmo que eu dou para o jovem, tem que ouvir música brasileira. Reserve um tempo, né? Reserve um tempo para a música brasileira. Nas letras. Então, essa questão, e isso é a questão da globalização errada. Eu penso que a globalização deveria fomentar a diversidade e não a padronização, né? Infelizmente, a globalização, em alguns aspectos, ela está padronizando. E não é essa a ideia é a diversidade. Está fazendo uma linha de montagem, né? É a diversidade, é eu poder conhecer o que o outro faz, né? E não padronizar. Então, essa questão do festival local é a antiglobalização. Eu acredito muito nisso. Eu acho que o remédio para essa padronização, né, que a globalização traz, é a desglobalização. Então, um festival com músicas de Sete Lagoas é uma ótima ideia, para eu conhecer o que o compositor daqui está pensando da vida, né? Olha que legal. Eu vou viver melhor numa cidade que eu sei o que os artistas estão pensando da vida. Então fica aí, né? Realmente... Ailton, eu agradeço muito a sua presença aqui, é sempre muito bom falar não só de música com você, mas de arte de um modo geral. Outras oportunidades vão surgir, eu espero que você continue nos brindando, né, com a sua qualidade musical, seja na Scala, seja no Nós Três, seja nos festivais do Expressar, que você continue produzindo tantas coisas boas para nós. Eu que agradeço, Rosalvo. Você, há muitos anos, você tem apoiado a arte e a cultura da cidade, a gente tem que reconhecer. Eu agradeço a oportunidade. Ailton de Castro, músico, professor de música, compositor, ele foi o nosso convidado de hoje no Falando Sério.